Olá, pessoal. Estou aqui para resolver a prova. Na verdade, nós já temos o gabarito, né? Aqui nós temos o gabarito da prova, certo? Mas nós vamos passar pelas questões, explicar um pouquinho o motivo de o porquê que foi aquela resposta, tá? Então, eu escolhi o caderno verde. O que eu percebi da prova é que ela não teve muita diferença dos anos anteriores, né? Ela foi composta por uma música, teve também duas questões que foram com imagens, uma carta e um texto ali de opinião, certo? Para trazer uma opinião, um texto argumentativo. Que você soa como se fosse um argumento mesmo de reflexão. Então, vamos lá. Aí temos o gabarito, né, como já disse, e aí vamos para o primeiro texto. O primeiro texto é uma música da Alicia Keys. Ela, o nome da música é Holy War, né? Vamos lá no comando da música. Nessa letra de canção que aborda um contexto de ódio e intolerância, o marcador Istenhoff introduz a ideia de mudança de comportamento, a letra A letra B, panorama de conflito, a letra C, rotina de isolamento. A letra D, perspectiva bélica. E a letra E, cenário religioso. Então, o texto aí, Holy War, né? Ela diz assim, ou so we can hate each other and fear each other. We can build these walls between each other, baby, blow by blow and brick by brick. Keep yourself looking in. Or maybe we should love somebody. Or maybe you could care a little more. So maybe you should love somebody instead of polish the bomb of holy war. Então, ele quer saber sobre esse conector. A gente falou bastante sobre conectores, né? Esse conector, instead of, ele significa ao invés de. Então, ele nesse texto, ele é usado para dar uma contradição. Então, o texto, eu vou traduzir o texto para vocês, mas o texto, ele traz esse conector dentro do texto para trazer essa reflexão através desse contraste, tá? Que ao invés das pessoas construírem bomba, né? As pessoas deveriam se amar mais, serem mais tolerantes, né? Quando ele diz polish the bomb of holy war, ele quer dizer assim, polir bombas para a guerra santa. Então, ao invés de fazer isso, love somebody, né? Todos devemos amar alguém, certo? Então, esse texto ele traz uma oposição. O texto diz assim: Guerra Santa, que é o título, né? Então, podemos odiar uns aos outros e temer uns aos outros. Podemos construir esse muro entre nós, golpe a golpe, tijolo por tijolo. Mantenha-se trancados. Ou talvez devêssemos amar alguém. Ou talvez pudéssemos nos importar um pouco mais. Então, talvez devêssemos amar alguém em vez de polir bombas para a Guerra Santa. Então, esse Polish, I'm sorry, esse Incenov, ele traz essa ideia de contradição, tá? Então, é por isso que a resposta certa é a letra A, mudança de comportamento. Então, pede para que as pessoas, né, amem mais uns aos outros ao invés de se destruírem. Panorama de conflito não é de acordo com o que eu coloquei a, a tradução para vocês aí. Rotina de isolamento? Não, é uma questão que eu já tiraria fora aí do nosso, já eliminaria. Perspectiva bélica, perspectiva, perspectiva bélica seria sobre a ideia de que as pessoas
devem se é, haver conflitos entre as pessoas, né? Para você conseguir algo, você deve tomar, né, com força, com violência, tá? Seria essa questão aí, né? Rotina de isolamento? Não, né? Não, não seria isso. Cenário religioso? Não, né? Não traz essa questão. Então, realmente, a resposta certa é a letra A. Gostei bastante dessa questão, foi uma questão bacana, assim, fácil. Era fazer uma ligação, né, de contradição com o conector aí do texto, certo? Então, vamos para a próxima. A próxima questão, aí você tem uma imagem, né? Aí, 70 deleted, tipo, 70% deletado, aí ele tem tipo uma página do Windows, né? E aí nessa página tem um planeta, né? Um planeta, esse planeta aí aparece uma árvorezinha, depois essa árvore vai diminuindo e diminuindo até se acabar, virar um galho. E aí tem uma barra, como se estivesse fazendo o download daquilo, né? Como se tivesse, né, uma barra de 70% deletado, como se estivesse deletando algo, certo? A estimativa, daí ele vem com aqui um texto bem pequenininho, né? Que ele coloca aqui tempo estimado, né? 2 décadas, 73 milhões de itens removidos, depois removidos por, aí você tem o old e daí tem used, que seria os usuários mundiais. A pessoa, se ela não prestar atenção, ela pode ter visto o Word, né? Que seria o Word, e aqui o usuário mesmo, como a gente faz aí login, aí você tem o usuário, né? Poderia aí de uma certa forma confundir, né? Aí taxa de remoção tem 1.000 por segundos, né? Esse seria aí o texto, um texto visual, né? E aí eu fiz ao contrário, mas a gente pode agora ver o comando aqui. Fiquei empolgada e já olhei o texto de primeira mão aí. Então, na pergunta, ele quer saber, né? O texto estabelece uma relação entre os elementos da natureza e comandos de um programa de computador para. Seria um alerta às pessoas sobre a rápida destruição da natureza? Sim. De acordo com o gabarito, esta é a resolução, né? Então você consegue perceber essa destruição, né? Até na imagem mesmo, quando você vê as arvorezinhas, você vê o planeta todo ali azul e verde, e aí vai as arvorezinhas diminuindo até ficar um galho lá no final, né? E 70% deletado mostra, né, que grande parte, né, desse ambiente natural, dessas árvores, elas já foram destruídas. Aí, conscientizar os indivíduos sobre a passagem acelerada do tempo, não, nada a ver essa daí. Acelerar os leitores os avanços tecnológicos na área da agricultura, não, porque não, esse tema não traz nada sobre o tema tecnologia. D, orientar os usuários sobre empregos sustentável da nova tecnologia, não. E informar os interessados sobre o tempo de crescimento de novas árvores, né? Também nada a ver. Ok? Então, resposta certa, letra A, né? A imagem faz referência à destruição aí das árvores, ok? O próximo aí a gente tem outra imagem, né? Que é uma foto aí do Albert Einstein e a outra do Bob Marley. E aí fala lá, a relação entre as citações atribuídas ao físico Albert Einstein e o cantor e compositor Bob Marley reside na crença que é necessário, letra A, dar oportunidade às pessoas que parecem necessitadas, B, identificar contextos que podem representar perigo, letra C, tirar proveito de situações que podem ser adversas, evitar, letra D, evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis, intransponíveis e contestar circunstâncias que parecem ser harmônicas.
Então, no texto do aqui no texto do Albert Einstein, né? Ele fala assim: From discord, find harmony, and middle of difficult lies opportunity. Então, nesse texto do Albert, ele ele remete assim que frequentemente as pessoas têm problemas, né? E aí as pessoas deveriam, através desse, por exemplo, onde tiver discórdia, que encontre harmonia, né? Onde tiver confusões ou onde tiver muita bagunça, né? Que encontre a simplicidade. É, e aonde tiver muitas, no meio de muitas dificuldades, a pessoa encontrar a oportunidade. Né? Isso seria aí o texto do Albert Einstein. Do Bob Marley, o Bob Marley diz assim: Some people feel the rain, others just get it. Então, eu acho legal essa frasezinha dele, né? Algumas pessoas, algumas pessoas se molham na chuva, né? Outras, outras pessoas apenas sentem. Então, nessa música do Bob Marley, ele está associado a prosperar, né? Em meio a uma grande dificuldade, um contexto de desigualdade. Então, ele traz essa questão de que muitas pessoas só se molham na chuva, né? Outras pessoas sentem a chuva, né? Vivenciam a chuva. Então, muitas pessoas elas sofrem a dificuldade, outras encontram força para superar essa dificuldade. Então, diante desses dois textos, a resposta correta foi a C, né? Que é tirar o proveito de situações que podem ser adversas. Então, letra A, dar oportunidade a pessoas que parecem necessitadas, não. Identificar contextos que podem representar algo perigo, não. Evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis. E a outra, contestar circunstâncias que parecem ser harmônicas. Então, essa foi a questão número, acho que foi a número 3. Vamos à próxima questão. Aqui tem a carta, tem uma cartinha, né? Mrs. Walker. Então, lá diz: a carta da editora Stephanie Ellen Nichols, a escritora Alice Walker, tem o propósito de, letra A, problematizar o enredo de sua obra, B, acusar o recebimento de seu manuscrito, C, solicitar a revisão ortográfica de seu texto, D, informar a transferência de seu livro a outra editora, ou E, comunicar a recusa da publicação de seu romance. Então, nessa carta, vamos ver a carta lá em cima. Mrs. Walker, while your piece, The Color Purple, presents compelling the trolley movie narrative, we were bothered by decision and every sentence with an exclamation point. As a reader, this was extremely jarring. I'm afraid it is reason in the first set to make difficult decision to pass on your manuscript. Então, tá falando sobre o texto, né, da pessoa, que ela apresentou muitos pontos de exclamação, né? Que ela diz assim, embora a obra The Color Purple, que seria tipo o nome do livro, né, apresente uma narrativa cativante e profundamente comovente, ficamos incomodados com a decisão de encerrar cada frase com um ponto de exclamação. Não gostaram, certo? Como eleitores, isso foi extremamente desconcertante. Receio que essa razão somos obrigados a tomar difícil decisão de recusar seu manuscrito. Então, nessa última parte, we are forced to make a difficult decision to pass on your manuscript. Essa palavra to pass, ela veio nessa parte do texto, né, para com o propósito de recusar, certo? Ela tem o propósito de recusar ou rejeitar. Então, quando ela diz isso, ela diz que foi difícil para a gente, mas infelizmente
Não deu, não deu para aceitar o livro, a publicação. Não iremos publicar, certo? Então, a resposta certa do texto, a letra E, como vocês já viram no gabarito, né? Comunicar a recusa da publicação de seu romance. Problematizar o enredo de sua obra? Não, né, gente? A gente já comentou que, né? Recusar o recebimento de um manuscrito é poder acusar o recebimento de seu manuscrito. Solicitar a revisão ortográfica do seu texto poderia confundir também, né? Quando a pessoa faz aquela leitura mais dinâmica, poderia estar confundindo aí. Mas esse pass to, ele vem nesse texto realmente com o sentido de recusa, né? Ele não aceitou o texto dela por ser um texto cansativo, com muitos pontos de exclamação. Belezinha? Vamos para a última. Aqui tem a última, né? Acho que é Anzalda, o texto, né? Ele fala: o problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes dos Estados Unidos diz respeito ao prejuízo gerado pelo. Aí tem o texto, I remember being called speaking Spanish at recess. I remember being sent to the corner of the classroom for talking back to Anglo teacher when all I was trying to do was tell her and pronounce my name. If you want to be American, speak in American. If you don't like to go back to Mexico where you belong, I want to speak English. My mother would say, mortified, that I spoke English like a Mexican. Open American University, I and all Chicano students were required to take to speech class. They proposed to get rid of your accent. E ele traz esse relato, né? Eu lembro-me de ser pega falando espanhol no recreio, lembro de ser mandada para o canto da sala de aula por responder a professora Ângulos, a professora, quando tudo o que eu estava tentando fazer era que ela pronunciasse meu nome do jeito que era certo dizer em espanhol, certo? Se você quer ser americana, fale como americano, dizia a professora, né? Se não gosta, volte para o México, onde você pertence. A Linda diz assim, ó, quero que você fale inglês, dizia minha mãe, mortificada por eu falar inglês como uma mexicana na Universidade Pan-Americana. Eu e todos os estudantes chicanos fomos obrigados a fazer 2 aulas de pronúncia, o objetivo delas, livrar-se do nosso sotaque. Então, esse texto é bem bacana, né? Porque ele faz uma reflexão sobre a discriminação cultural, né? Onde a língua dominante, ela quer fazer pressão, né? Para que as pessoas sigam esse modelo de americanização, né? E o indivíduo, ele se esqueça da sua cultura original, né? E, de certa forma, é como se afetasse até mesmo a autoestima, assim, a percepção, né, da pessoa e o pertencimento dele dentro daquela nova cultura, né? É uma discriminação linguística, né? E como se um sotaque não devesse, fosse algo assim, fosse algo desrespeitoso, né, dentro daquela diversidade cultural ali da qual o aluno pertence ou a pessoa pertence. Então, é a letra A, como vocês já viram no gabarito, né? O repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. Resignação diante do apagamento da língua materna. Poderia confundir as pessoas aí, essa letra B, né? Mas ele já é uma pessoa, né, grande ali, né, daquela convivência, né? Não apagar totalmente, mas falar o inglês dentro do inglês, sem sotaque, né, sem pronúncia. Limpo, certo? C, escassez de oportunidade de aprendizagem espanhol, nada a ver. Essa poderia ser descartada. Choque entre falantes de línguas distintas de diferentes gerações. Não tem nada traz assim, relacionado a outras gerações.
e concorrência entre variações linguísticas do inglês e as do espanhol. Ali não mostra muita concorrência, né? Mais uma questão de sobrevivência mesmo, de pertencimento. Ah, então foi isso, pessoal. É, falei aqui superficialmente sobre as questões, né? Você já tem acesso aos gabaritos, e aí só uma pinceladinha aí para a gente não perder o costume aí, né? E estudar um pouquinho essas questõezinhas e talvez ajude vocês aí no VEST, ok?